necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Glória a Deus. Que esse rio de vida possa sustentar cada um de nós, mais esse dia, mais esse tempo, para que a gente possa prosseguir no caminho do Senhor. Amém? Quero agradecer aí a presença de todos vocês. Danieles, tem mais de uma Daniele. Tem a Daniele de noite, tem a Daniele Aline, Lourdes Gonçalves, Maria Tereza Frederico, que nome lindo, né? Maria Tereza Frederico, que nome bonito. Helenita, tia Bizinha, Verônica, Ricardo Lira, Sunelma Calhau, Pastor Géder, tanta gente boa, né? Sônia Vicentes, Zelza, gente, só tem gente chique. A Zelza tá falando da Bélgica, a Lourdes tá falando de Portugal, e tem muita gente boa. A Daniela está avisando que a Marcele Malafaia está assistindo lá da sala de vídeo dela. Eu nunca consigo ver quem está lá na sala de vídeo. Simone, esposa do Marcelo. Elda, querida. Helena também está falando lá de Portugal. Muito bom ver todos vocês aqui. E a gente tem que aproveitar que a gente está entre amigos, entre parentes, entre familiares, e vamos orar. Você sabe que é difícil amigo orar junto, porque a intimidade às vezes quebra essa oportunidade tão valorosa de orarmos juntos. Porque você encontra um amigo, aí você pergunta, e aí, tá tudo bem? E você ri, você chora, você fala um monte de coisa, mas é difícil um amigo chegar para outro e falar assim, vamos orar. Às vezes é difícil orar em família, porque a gente só fala assim, fulano, pega isso, fulano, faz aquilo. E é difícil a gente chegar e falar assim, vamos orar. E é isso que nós vamos fazer agora, os amigos, os irmãos, os parentes, não é? A gente vai se juntar para orar porque a situação é séria, é complicada, mas nós sabemos em quem temos crido, e é por isso que a gente ora, porque a gente crê de todo o nosso coração e a gente expressa esse amor que a gente diz com os lábios também em oração. É uma manifestação de fé. Você tem que crer. Você está orando para alguém que você não está vendo, carnalmente falando, mas o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração de que a gente não está sozinho em oração, de que de fato estamos falando com o Senhor. Pai, oramos a Ti nessa noite para que o Senhor nos fortaleça, nos renove, desocupa nosso coração de todo sentimento, de toda angústia, de toda dor, desocupa nosso coração de tudo aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Nossas emoções não venham nos sabotar, mas venham apenas comunicar a glória de Deus, possamos sentir a alegria do Teu Espírito, possamos desfrutar de uma paz que excede até mesmo o nosso entendimento. As pessoas vão olhar em meio à guerra e vão dizer, olha, mas você está em paz? Sim, Senhor, nós cremos nessa paz
que apesar de ninguém conseguir compreender, a gente consegue sentir porque o Senhor se manifesta poderosamente, nos dando dessa paz. Pai, que o Senhor nos ajude nesse tempo complicado. Ó Deus, há problemas de tantas ordens, há problemas nos hospitais, há problema na vida financeira do povo, há desgaste emocional, mas nós cremos que um só Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, segundo as suas riquezas, Ele nos sustenta a cada dia. Pai, é nisso que cremos, que possamos ser sustentados ao nível de nossa fé em Ti nesse tempo complicado. Clamamos em favor daqueles que estão passando por tratamentos, Rodrigo, Marcelo, ó Pai, por aqueles que estão internados em hospitais. Ó Deus, sentimos também a compaixão por aqueles que perderam seus parentes, gente muito próxima por vezes, que foi sepultada e tivemos que sentir essa dor, chorar uma dor que nós não queríamos sentir, não queríamos chorar, não queríamos ter que passar por isso. Que o Teu Espírito Santo trate disso, porque somente o Espírito Santo pode trazer o conforto, porque explicação nós não temos, Pai. Ó Pai, estão acontecendo coisas horríveis na sociedade, estamos vendo manifestações de racismo que está acabando tão mal, de maneira tão triste. Nos cura, Senhor, cada um de nós. Nós pedimos perdão a Ti. Nós não queremos simplesmente apontar o dedo contra as pessoas, mas queremos nos enxergar nelas para que a gente também seja melhorado, aperfeiçoado. Ó Pai, nos perdoa pela nossa indiferença, pela nossa, às vezes, distância. Às vezes nos mantemos distantes das pessoas, quando na verdade precisamos derramar nosso amor e calor. Às vezes damos o julgamento, mas não conseguimos dar o nosso amor. Nos ajuda, nos ensina, que possamos ser tratados pelo Senhor Jesus, e assim o Senhor possa nos ajudar. Visita Teu povo, aqueles que estão passando por crises emocionais, precisando ser medicados, gente que está passando um dobrado, uma situação ainda agravada por causa dessa pandemia. Pai, visita Teu povo, que haja um grande mover de reconciliação, de manifestação poderosa do Teu Espírito Santo, avivando o nosso coração em Ti. Podemos sentir perdas, sim, já estão acontecendo em muitos de nós, mas não queremos perder nossa fé. Revitaliza a nossa vida contigo, não deixa que a gente fique em desespero, porque sabemos que temos um Deus. Lembra-nos disso, traz-nos essa convicção poderosa para que a gente possa seguir em frente. Nosso destino final não é aqui. Que nós nos lembremos de que somos peregrinos nessa terra, nos fortalece para que a jornada seja feita e não falte a esperança da Tua glória nos nossos corações. Nós assim oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Orar sempre faz bem, né? Sempre que eu oro, eu fico com a sensação de que podia orar mais. Quando a gente não ora, a gente não sente vontade de orar. Quando a gente ora, a gente vai sentindo mais vontade de orar. Então eu aproveito para dizer para você que oração é disciplina espiritual. Requer de nós uma motivação que às vezes a gente não tem de maneira espontânea. Eu sempre digo isso, não fica esperando sentir muita vontade de orar, porque às vezes você já acorda estressado. Hoje eu já acordei com um débito do dia anterior, porque tinha perdido a chave de casa. Fiquei procurando um tempão. Então já comecei tenso, já comecei lutando contra alguma situação. Mas a gente não pode perder a oportunidade de orar. Todo tempo é tempo de orar. Então a gente se aplica nisso, num tempo devocional, a gente separa um momento a sós com Deus, a gente junta a família e ora, a gente ora quando está junto aqui na conexão. A gente tem que aproveitar as oportunidades, porque precisamos muito desse fluir, desse rio de vida na nossa vida, no nosso coração. Amém? Vamos à palavra. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 51. 51 eu quero ler contigo do verso 1 ao verso 10,
Eu vou ler hoje aqui na Bíblia da minha filha, a Bíblia da Garota de Fé. É uma versão da nova tradução da linguagem de hoje. É uma boa tradução também. A primeira não foi boa, né? A Bíblia na linguagem de hoje, originalmente, ela veio com muitos problemas, mas essa é uma tradução muito boa. Nova tradução da linguagem de hoje é boa. Eu vou ler o Salmo 51 nessa versão hoje. Daqui a pouco a gente já vai colocar aí o texto. Salmo 51 diz-nos assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, enche meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades, ó Deus. Cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Pai, aplica a revelação da Tua palavra no nosso coração. Precisamos de algo que vá além da nossa pele, mas que ganhe o profundo do nosso ser, do nosso coração, e assim, pela Tua palavra, nós sejamos transformados. Tira toda desatenção nesse momento, nesse tempo em que há tanta perturbação, de tantos lados somos notificados de tantas coisas, mas que esse tempo em que nós estamos aqui, possamos levar nossa mente cativa a Ti, de maneira que a nossa atenção, o nosso foco seja simplesmente reter, aprender de Ti e assim nos tornarmos mais íntimos do Senhor. Que nos sintamos na Tua presença, Senhor, e que a Tua presença nos traga paz, nos traga alegria, nos traga amor, nos traga renovo, fortalecimento, direção, despertamento, avivamento, compreensão, compaixão, que assim o Senhor toque a cada um de nós, através da Tua santa palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu separei nesse texto algumas palavras e expressões que chamam a nossa atenção e juntas elas se tornam um tratamento para a nossa vida. Eu tenho falado que a visão da terapia de Cristo é ser, entre outras coisas, uma chave de leitura da palavra de Deus. O que é que você faz? Você lê o texto e pede que o Espírito Santo te mostre o que naquele texto trata a tua alma. Então, a gente crê que o médico dos médicos é o Senhor Jesus. A gente vai até Ele, quando vai a palavra, a gente está indo a esse médico. E quando a gente vai a esse médico, a gente procura saber do médico o que nós precisamos, o que é que ele receita para nós, para que sejamos curados. E só vai ao médico quem pelo menos desconfia de que esteja doente. Sintomas, a maneira como a gente se sente, muitas vezes nos leva a desejar estar na presença de um médico. Espiritualmente acontece do mesmo jeito. A gente sente coisas, a gente vivencia coisas que nos levam a identificar a necessidade de estarmos diante do médico.
eu queria estar presencialmente com você. Sábado é o dia que a gente reunia presencialmente para a terapia de Cristo. A gente faz votos de que venha o retorno, mas a gente não quer apressar esse momento de maneira nenhuma. Estamos ainda vivendo um momento muito delicado em relação ao Covid-19 e enquanto a gente não puder reunir presencialmente, a gente vai se safando estando por aqui. É óbvio que a gente pretende continuar, mas a gente quer, assim que puder, somar a isso que a gente está fazendo aqui pela internet, fazermos também presencialmente para aqueles que estão mais próximos. Né? É muito gostoso estarmos juntos, abraçar. É que eu também não gostaria de estar sem poder abraçar. Não é? O bom mesmo é a gente estar perto, para estar perto de verdade e não distante. Bom, a primeira expressão que o salmista usa e que me chama a atenção é quando ele fala sobre purificação. Ele pede para ser purificado. Veja bem, quem é que se sente limpo e vai pedir para ser purificado? Ninguém. A gente só purifica aquilo que a gente entende que não está purificado, não está limpo. Então, um excelente começo para a gente ter experiências com Deus é quando a gente vai à presença dele, não para dizer o quanto nós somos bons, o quanto nós somos bacanas, o quanto nós estamos sendo injustiçados, coitado de nós. Não, a gente vai e diz, Senhor, me purifica. É um bom começo. É um bom começo. Não tem... A Bíblia dá receitas de coisas que deram certo e coisas que deram errado. É óbvio que a gente extrai a lição do que não deu certo para não fazer igual e, obviamente, a gente repete aquilo que dá certo. E eu posso dizer para você, segundo a Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, que pedir por purificação é algo bom. Se sentir sujo é muito ruim, mas clamar por purificação não é ruim. Então nós precisamos compreender isso, esse ponto de partida é excelente. Eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, me purifica, não é? E a gente tem que pensar também nos efeitos da sujeira, né? Você não se incomoda com um ambiente sujo, você não se incomoda em se sentir sujo, não é? A gente toma as devidas providências, a gente toma banho, não é? A gente limpa a casa, a gente compra produto de limpeza, a gente se aplica nisso porque a limpeza ela torna o ambiente mais leve. E para que a gente viva de maneira mais leve, a gente precisa da purificação de Deus. Você já percebeu que dentro da sua casa, para você limpar, você compra produtos diferentes porque tem coisas que resolvem uma coisa e não resolvem outras. Então você se aplica. Às vezes é necessário até mesmo a criolina para você jogar numa caixa de gordura. Alguém seria capaz de passar criolina em si mesmo para ir numa festa? Ninguém. Mas a gente compra criolina e usa, não é, de quando em quando, porque a gente precisa dessa desinfecção em algumas áreas da nossa casa. Uma caixa de gordura, de vez em quando, precisa de ser desinfectada com um desinfectante geral, como a criolina. E aí eu estou mostrando para você que há um detalhamento. É necessário a gente ser minucioso com a nossa vida espiritual. Às vezes, a gente se dá com pessoas, a gente se encontra com pessoas que dizem assim, não, eu todo dia tenho meu ritual. O grande problema é que a gente não compreende que se não houver dinamismo naquilo que a gente faz espiritualmente falando, a gente pode estar fazendo menos do que o que a gente precisa. Com isso eu quero dizer que a gente deve se aplicar em perceber o que é necessário. Você quer ver? Às vezes é necessário fazer um jejum. Às vezes é necessário passar mais tempo orando. Às vezes é necessário uma consagração. É tão bom quando a gente pode, por exemplo, ir a um retiro espiritual. Passar 2, 3 dias num lugar sem acesso a celular, sem conversar com outras pessoas, porque nesse momento de solitude a gente vai limpando, né, áreas que de vez em quando precisam de algo mais intenso. Então, queria que você compreendesse que a purificação ela necessita, ela demanda, ela pede um detalhamento.
Então, você sabe quando você faz uma limpeza na sua casa, meia boca, né? Você faz assim, dei só uma varrida na casa. E você sabe muito bem quando você pega para fazer uma faxina, porque também é necessário. Então, é necessário que a gente compreenda aí que requer uma reflexão minuciosa para que a gente possa ser purificado. Agora, a purificação, ela pressupõe reconhecimento. O nível da purificação que eu clamo para que Deus manifeste, execute em mim, tem a ver com o nível do meu reconhecimento. Se eu me acho perfeito, eu não vou querer ser purificado, não preciso limpar o que eu acho que já está limpo. Mas à medida que a gente vai se conhecendo, a gente percebe o quanto nós precisamos de ser purificados e não abrimos mão de dizer que somente Jesus Cristo pode purificar o nosso coração. Por isso que a terapia é de Cristo. Não há homem na face da terra que possa fazer aquilo que Jesus fez ao entregar sua vida, e com sangue puro derramado, sangue carmesim, ele trouxe a possibilidade da purificação para aqueles que obviamente creem no seu nome. Bom, e aí Davi fala algo, né, o salmista fala algo que é muito especial. Ele diz assim: conheço bem os meus erros. Por que isso é especial? Nós não somos perfeitos. Não há possibilidade de sermos gabarolas diante de Deus. Sabe aquela pessoa que fica se gabando do que faz ou deixa de fazer? Pois é, esse não é o melhor. Essa não é a melhor aproximação nossa diante de Deus. A nossa maior qualidade não é talvez a qualidade que a gente pense que nos diferencie diante de Deus. Não. Sabe qual é a maior qualidade de alguém que vive a terapia de Cristo? Conhecer bem os seus erros. Você acha que você pode trazer algum nível de surpresa para Deus, falando das coisas boas que você faz? A Bíblia chega a dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia. Olha como é que a gente tem indignação com relação às instâncias que deveriam ser perfeitas para nos proteger do ponto de vista jurídico, não é? Mas nós não somos perfeitos, estamos longe disso. A melhor qualidade que podemos ter diante de Deus é a de buscarmos tanto a presença do Espírito a ponto de podermos dizer, como o salmista disse: conheço bem os meus erros. Aí vem a pergunta: você conhece bem os seus erros? Você está por dentro da onde você erra? Porque o mais fácil é a gente se utilizar de mecanismos de defesa, a gente ficar na defensiva e colocar a culpa do que na verdade é nosso erro nas pessoas. A gente perde algo dentro da nossa casa, a gente fala, foi a criança que pegou e perdeu. A gente culpa alguém, não, foi quem limpou ali, não, às vezes foi a gente que perdeu mesmo. Por isso é que eu volto a pergunta para você. Você conhece bem os seus erros ou você fica transferindo a culpa dos teus erros para as outras pessoas ou para as circunstâncias? Nós somos muito bons nisso, a gente compensa, sabia? A gente é capaz de pegar uma caneta do nosso local de trabalho, levar para casa e dizer o seguinte: mas tem tantas lá. Tanta gente faz coisa pior, uma caneta vai fazer falta? Ou seja, a gente deixa de conhecer bem os nossos erros, identificarmos que levar a caneta do trabalho para casa é errado e a gente ainda atribui, né, num jogo de compensação, a culpa para os outros, porque a gente diz, o que eles fazem lá em Brasília, os políticos, é muito pior. Não se compare com os outros. Conheça bem os teus erros. Não há como a gente prosseguir e viver uma rota de purificação espiritual se a gente não conhece bem os erros que tem. A gente quer luz de Deus, não para que as pessoas olhem para a gente e falem, o quanto você é iluminado. Não, a gente quer luz para que a gente possa enxergar
quais são os nossos erros. Não é? É uma excelente maneira de se relacionar com Deus, pedindo que Ele te ajude a conhecer os teus próprios erros. É uma excelente maneira de se relacionar com Deus. Não é bajular Deus que faz diferença. Não é bajular Deus que faz com que Ele se sinta adorado. Deus não procura veneração. Deus procura a sinceridade do teu coração em se apresentar a Ele diante dele assim. Depois ele diz algo também interessante: tenho sido mal desde que nasci. É alguém que reconhece o que a gente chama de velha natureza, o que a gente chama em outras áreas do conhecimento de falso eu, de ego. Como é que você vai ser uma nova criatura em Jesus se você não renuncia à tua velha natureza? Queremos viver o novo de Deus, mas não há como vivermos a novidade de vida em Jesus, a boa nova que é o Evangelho. Não podemos viver o efeito da terapia de Cristo em nós se a gente não identifica que precisamos desistir de uma velha natureza. Irmãos, a gente pode simplesmente viver como se a gente não tivesse uma natureza a ser ultrapassada. A gente pode simplesmente dizer sobre os nossos erros que significam parte integrante de nossa personalidade e assim seguirmos, aceitando os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter, achando que está tudo bem. O salmista sabia muito bem que desde sempre ele era pecador. Quem se reconhece como pecador encontra perdão em Jesus. Não é uma exposição vergonhosa que nos torna menores, prostrados diante da vida, mas aquele que se prostra diante de Deus, ele pode ficar de pé diante dos homens. Deus quer que você se prostre diante dele, não para que você sinta vergonha, mas para que você seja purificado, aliviado, se torne mais leve e consiga viver muito melhor. Porque com o peso do pecado não dá para a gente seguir em frente. Mas aliviados pelo perdão concedido por Jesus, a gente segue, a gente chega a voar como águias. Nós já falamos sobre isso aqui numa outra transmissão. Bom, o próprio salmista ele reconhece que Deus quer um coração sincero. Bom, a falta de tolerância, a intolerância de Deus, se é que a gente pode atribuir algum nível de intolerância em Deus, acontece em relação à hipocrisia. Deus não tem problema com a sinceridade de quem chega diante dele e fala: Senhor, eu errei. Deus tem problema com aquele que é hipócrita e diz assim: Senhor, eu sou perfeito, o que é que está acontecendo? Por que as pessoas fazem isso comigo? Para isso não há tolerância. O jogo é com você. Ontem nós falamos alguma coisa sobre isso também. Nossa vida não deve se voltar contra as pessoas à nossa volta. A nossa vida deve ser viver uma vida com Deus que nos identifica através do Espírito Santo quais são os nossos erros e imperfeições, a gente se aperfeiçoa através do Espírito Santo e a gente serve as outras pessoas com o efeito do amor que nos amou primeiro. Então a gente recebe o amor de Deus e a gente distribui o ser amado por Deus com as nossas ações. E é isso que a gente pode fazer melhor. Não há melhor alternativa se a gente quer ser útil na sociedade, se a gente quer fazer o bem e construir uma sociedade melhor. A humanidade ela é melhorada quando você melhora e projeta a glória de Deus através das tuas ações. Depois ele faz um pedido, ele fala: faz-me ouvir outra vez o som de alegria. Às vezes você anda aí triste, angustiado, são tantas situações autênticas que promovem uma tristeza que você consegue até explicar por que você está triste, não é? Porém, nós temos um recurso na presença de Deus, que é, apesar de todos os sons que se levantam para nos ensurdecer, perturbar, entristecer, desesperar, a gente pode ouvir o som da alegria. Não há melhor som do que o som de sermos redimidos em Jesus. Para isso, a gente está aqui com a terapia de Cristo. Porque o produto, o propósito, o efeito desse tratamento espiritual
é a gente ouvir o som que vem do céu, um som de alegria. Não há possibilidade de sermos alegres na mentira. Então a gente precisa da verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar em Deus senão por Jesus. E aí quando você aceita o tratamento, o teu ouvido, ele já consegue discernir o som da alegria e ao mesmo tempo não se perturbar com os outros sons. Tem muita gente falando. Tem muita gente para todo lado falando, criticando, impondo, direcionando, destoando, desviando, distorcendo, entorpecendo, tanta coisa sendo feita. Mas a voz que nos importa ouvir é a voz de Jesus, porque o som de Jesus, o som do céu sempre promove alegria dentro da gente. Pode ser até uma correção, mas a gente fica alegre porque a gente pode ser melhorado em Jesus. Pela ação dele na nossa vida, a gente pode ser melhorado. E aí a gente vai se encaminhando para o final, ele fala depois do que a gente conhece como cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí são duas coisas para a gente falar. Quando ele fala para Deus criar, ele está reconhecendo, em outras palavras, que ele não tem um coração puro. Bom, a gente já sabe que não tem coração puro. Não é? Ao longo dessa mensagem ficou claro para a gente que isso já é matéria passada e compreendida. Nós já assumimos o nosso compromisso com a gente mesmo de declarar a nossa impureza diante de Deus. Não tem como a gente reivindicar sermos puros diante de Deus, porque sabemos que a Bíblia diz, não é? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. A gente já sabe disso. Mas há uma possibilidade. Eu gosto desse texto porque ele me traz esperança. Quando ele me informa que eu posso orar assim. Ficou registrado na Bíblia para que você se inspirasse a pedir a Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra. Tudo foi feito, criado por Deus. Nós não criamos absolutamente nada. Tudo foi criação de Deus. E olha só, a gente quer tanta coisa, nosso coração enganoso nos pede tantas coisas que a gente quer pedir para Deus criar. E olha só uma coisa que dificilmente eu acredito que a gente peça para Deus, é para criar um coração puro. Quem é que acorda de manhã e fala assim, Senhor, cria um coração puro? Eu, por exemplo, hoje acordei querendo encontrar a chave. Senhor, me ajuda a achar a chave, preciso achar a chave de casa. Mas é um trabalho, é um processo na gente. A gente está aqui, honestamente, com sinceridade, pedindo que Deus nos ajude a melhorar as nossas iniciativas, os nossos rompantes. Não é? Eu quero acordar e pedir isso para Deus. Deus, cria um coração puro. Olha que pedido sábio, porque, na verdade, o fruto de um coração puro é rechear a tua vida de coisas boas. Um coração impuro já não pode te dar nada. Nada tem valor se o teu coração não for puro. Você não consegue tornar teu coração puro por você mesmo, mesmo se esforçando, mesmo se estribando na tua força. Porém, você pode fazer essa oração. Crie em mim um coração puro. Preciso de um coração puro. Esse ponto de partida, ele é necessário para a tua família, para você com você mesmo, para você se relacionar na tua comunidade de fé, para você se relacionar com a vida, com a sociedade, com o mundo, com a humanidade. Ter um coração puro. Se você tem um coração impuro, nada presta para você. Existem pessoas que atribuem defeitos a tudo que veem, que fazem com ela. Assim não dá. Mas quando a gente assume o compromisso de estar diante de Deus, de viver a terapia de Cristo e então clamar para que Ele crie um coração puro, as coisas vão melhorando. Porque é horrível quando as pessoas partem de um ponto de partida, né? As pessoas partem de um ponto, melhor dizendo,
que você atribui, você nomeia o que a pessoa faz como preconceito. Resumidamente, você gosta de ser tratado com preconceito? Você gosta que as pessoas te tratem sem saber qual é a intenção do teu coração e te julguem? Pois é. Assim como você não gosta de ser tratado assim, as outras pessoas também não. Agora, o melhor ponto de partida é, sem dúvida, um coração puro. Senhor, crie em mim um coração puro. Porque aí eu vou ter uma visão diferente das coisas. Crie em mim um coração puro, sabe por quê? Porque aí eu vou sentir as coisas de maneira diferente. Crie em mim um coração puro, sabe por quê? Porque aí os meus pensamentos vão ser pensamentos bons. Às vezes a gente se ira, se angustia, se cansa, se desespera, se perturba, sente agonia. Por quê? Porque não pediu o coração puro. O coração está tão cheio de tanta coisa, está uma bagunça tão grande no interior, que a gente não consegue exteriormente viver bem. E a nossa visão daquilo que é exterior não é boa, porque a nossa visão exterior, ela depende da nossa visão interior. Quanto melhor a gente olha para dentro de si, sabendo que somos pecadores, apresentamos isso diante de Deus e passamos pela peregrinação da purificação em Jesus, que Ele que fez o sacrifício, a gente passa por um caminho que Ele fez para nós, né, segundo Efésios capítulo 2. Então, veja, purificado, a gente tem uma visão diferente. Às vezes você não está com vontade de fazer nada, e basta que você tome um bom banho, faça um lanche, se alimente, faça alguma coisa, para que você tenha uma outra disposição. A tua disposição tem tudo a ver com o teu estado. Quando você quebra o estado negativo fazendo algo que te fortaleça, você já tem uma nova disposição e com uma nova disposição um novo olhar. E aí a gente está tendo uma coisa tão ruim que é essa pandemia, né, que ela força a gente, na verdade, a procurar uma força adicional, porque a gente já acorda moído pelas notícias que a gente recebe. Então é preciso que a gente incremente nossa busca a Deus para que, cheios de Deus, purificados de tudo isso que contamina nosso coração, a gente tenha uma visão diferente. Estou lutando por isso. Estou lutando por isso. Porque que visão não adoece, não enferma, né, olhando as notícias que a gente tem visto por aí? Então a gente precisa de ser purificado de tudo isso, limpo de tudo isso. Só quem pode fazer isso é Jesus. Para que purificados e leves a gente assuma essa identidade de estarmos enxertados em Jesus, não é? Que é a oliveira verdadeira, e aí a gente dá esses frutos, que é uma visão abençoada pelo Senhor. Bom, e a segunda coisa dessa última parte é: renova em mim um espírito reto. Opa! Renovar já implica em algo que a gente tem, mas pode perder. A gente não tem um coração puro, Deus tem que criar, porque a gente não tem. Agora, um espírito reto, uma vontade firme, a gente tem, é que a gente às vezes perde. Sabe por que a gente está aqui? Para recuperar o espírito reto. A gente reconhece que ao longo de um dia, ao longo do tempo, a gente vai perdendo coisas que a gente tinha. Você tinha ânimo para fazer isso, você tinha força para fazer aquilo, só que por causa das dificuldades você foi perdendo. Só que a gente precisa identificar que no Senhor a gente pode renovar. E eu preciso dizer duas coisas para a gente terminar. Renovar é diferente de iludir. Nosso coração enganoso, nosso falso eu, nossa velha natureza, o nosso ego nos conduz num caminho da ilusão. Porque quando a gente está mal, às vezes a gente se ilude para querer ficar bem. Isso nunca vai acabar bem. Mas o renovo da parte de Deus, não. Ela renova coisas nobres, dignas da glória de Deus, glorificam a Deus. É isso que a gente precisa. Muita gente faz algo que é diferente de purificar. Eu acredito que todas as pessoas sentem o peso da vida, das dificuldades da vida.
Só que umas procuram o caminho da purificação em Jesus, outras procuram o entorpecimento. Vícios, compulsões são capazes de nos entorpecer. E entorpecer simplesmente faz com que a gente fique anestesiado das situações e prossiga achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. E aí, quando a gente descobre que não está tudo bem, aí a gente procura o caminho da purificação, porque aí é real o que está acontecendo dentro da gente. Então vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente se ilude, a gente quer que as pessoas gostem da gente do jeito que a gente é e a gente age mal e pede e quer se cercar de pessoas que referendem aquilo que a gente faz de errado. Não vale a pena. Isso é ilusão. Agora, quando a gente passa pelo renovo e pela purificação, muita coisa vai embora. Mas o que fica é a obra de Jesus no nosso coração. Traz leveza, traz fortalecimento, traz vontade de viver, esperança de viver com Ele um dia, eternamente. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Cria em nós aquilo que nós não temos capacidade, condições de criarmos. Não temos e não temos condição de providenciarmos para nós. Cria um coração puro para que, a partir de um coração puro, nossos sentimentos, pensamentos e emoções possam ser governados por essa pureza que nos dá um outro olhar para a vida. Renova um espírito reto. Nós temos, é que a gente perde as lutas da vida, nos enfraquecem, nos tornam vulneráveis. Tu sabes o quanto somos frágeis. Ó Pai, que através do Teu Espírito Santo sejamos iluminados para conhecermos, identificarmos os nossos erros e que não fiquemos apenas no nível da identificação, mas que segundo a ação poderosa da Tua Palavra, do Teu nome, do Espírito Santo em nós, sejamos transformados, nós sejamos melhorados. Tira esse peso do pecado do nosso coração. Ó Deus, que a gente desista de um olhar moral que critica os outros e de maneira religiosa e hipócrita se julga perfeito diante das pessoas. Que a gente desista dessa caminhada superficial, ingênua, contraproducente, que a gente abrace a fé num Deus que sabe quem nós somos e mesmo assim demonstrou tanto amor entregando seu Filho. Amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer por nós. Que a gente aceite a redenção de Jesus, que a gente aceite o sacrifício que foi feito, entendendo que nós precisávamos sim. Ó Deus, que a gente possa entregar para as pessoas à nossa volta o efeito dessa palavra, o efeito do Teu amor em nós, que como resultado daquilo que acontece na terapia de Cristo, possamos amar mais, melhorar, ajudar mais, estender mais as mãos. Ó Pai, sentirmos melhor, agirmos melhor, falarmos melhor, que haja sempre um resultado vindo de Ti. Que o Senhor possa criar o caminho para que a gente possa passar por ele e chegar cada vez mais perto de Ti. Dá-nos intimidade com o Senhor, intimidade com a gente mesmo. Que a gente reconheça através da luz do Senhor o erro e possa caminhar na Tua luz. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado aí pela tua participação com a gente. Muito obrigado. Um beijão aí, Sueli, tanta gente boa com a gente, Simone, Graça, minha mãe, a Beatriz, Isabela Azevedo, Pastor Itamar, Marta Mendonça. Ih, tem muita gente boa. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Se quiserem, visitem lá nosso canal no YouTube, se tornem inscrito para nos ajudar a conseguir fazer coisas por lá também. Não é? Nos ajude aí com o canal
no Facebook da Terapia de Cristo ainda é muito pequeno, então eu não consigo fazer as transmissões por lá, porque eu não conseguiria chegar no número de pessoas que eu consigo chegar na minha conta pessoal. A gente tem um site também, que tem 2 livros lá que a gente escreveu, que você pode baixar gratuitamente, www.terapiadecristo.com.br. Se precisar de ajuda, conta com a gente, procura a gente aí em privado, coloca nos comentários teu pedido de oração, vamos estar juntos e principalmente em oração uns pelos outros, que a gente possa viver essa conexão da maneira mais profunda, menos superficial possível, tá? Que a gente de fato viva aquilo que todos os dias estamos pedindo a Deus para sermos tratados por Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui no mesmo horário para vivermos esse percurso maravilhoso de sermos melhorados por Jesus. Amém. Beijo a todos.